Há momentos em que a vida começa a mudar antes que qualquer coisa visível tenha realmente acontecido. Nenhuma pessoa nova apareceu, nenhuma declaração foi feita, nenhuma história de amor começou. E, ainda assim, existe uma sensação estranha de movimento interior, como se algo estivesse se aproximando silenciosamente. O curioso é que essa mudança raramente começa do lado de fora. Ela começa quando antigas emoções deixam de ter o mesmo poder, quando certos vínculos perdem sua força, quando aquilo que antes provocava ansiedade começa a parecer distante. E quando o coração, depois de tanto tempo tentando encontrar respostas nas pessoas erradas, entra em um estado que pode parecer vazio, mas talvez não seja vazio. Talvez seja espaço. Jung compreendia que grandes transformações exteriores frequentemente são precedidas por movimentos profundos no inconsciente. Antes de uma nova relação adquirir forma concreta, algo dentro da psique precisa abandonar uma velha configuração. E existem 5 sinais especialmente reveladores de que esse processo pode estar acontecendo. Não são previsões mágicas, são mudanças psicológicas sutis, que mostram que a maneira como alguém se relaciona com amor, desejo, ausência e conexão está sendo reorganizada. E o primeiro sinal costuma ser confundido com solidão. Você começa a perder o interesse por conexões que antes teriam prendido sua atenção, não porque se tornou fria, não porque desistiu do amor, mas porque algo dentro de você já não consegue se alimentar de relações incompletas. Talvez antes uma mensagem inesperada fosse suficiente para despertar esperança. Talvez um homem emocionalmente distante conseguisse ocupar seus pensamentos durante dias. Um pequeno gesto parecia enorme porque sua imaginação completava tudo aquilo que a realidade não entregava. É assim que a projeção funciona. Quando existe uma necessidade emocional ainda inconsciente, a mente pode colocar sobre outra pessoa qualidades que talvez pertençam mais ao nosso mundo interior do que à pessoa real. Você não se apaixona apenas pelo homem. Apaixona-se pelo significado que ele recebeu dentro da sua psique. Ele passa a representar possibilidade, validação, desejo, segurança, reconhecimento ou até a esperança de finalmente reparar uma antiga ferida. Por isso algumas conexões são tão difíceis de abandonar, mesmo quando oferecem tão pouco. O ego acredita que está tentando manter uma pessoa, mas o inconsciente pode estar tentando manter uma fantasia, até que alguma coisa muda. Você olha para comportamentos que antes a confundiam e já não sente necessidade de interpretá-los. Ele desapareceu, você percebe. Ele voltou apenas quando sentiu sua distância, você percebe. Ele demonstra interesse, mas evita profundidade, você percebe também. Mas existe uma diferença fundamental. Você não sente mais aquela urgência de transformar sinais ambíguos em promessas. Essa tranquilidade é importante, porque quando a projeção começa a enfraquecer, você finalmente consegue enxergar as pessoas como elas são. E isso cria uma mudança silenciosa naquilo que você permite entrar na sua vida. O segundo sinal aparece de maneira ainda mais estranha. O passado começa a perder intensidade emocional. Você pode lembrar de alguém que um dia ocupou uma parte enorme da sua mente e perceber que a lembrança continua ali, mas a carga desapareceu. Não existe mais aquela necessidade de imaginar o que poderia ter acontecido. Não existe a mesma vontade de ser compreendida por quem nunca conseguiu compreender você. Não existe a mesma fantasia de que um dia aquela pessoa finalmente perceberá tudo aquilo que perdeu. Isso não significa que o vínculo nunca foi verdadeiro. Significa que ele cumpriu uma função psicológica. Algumas pessoas entram na vida não para permanecer, mas para despertar partes inconscientes que estavam esperando ser vistas. Um homem emocionalmente indisponível, por exemplo, pode despertar uma necessidade antiga de provar valor. Um homem imprevisível pode ativar uma estrutura de apego na qual a ansiedade é confundida com intensidade. Um homem que oferece proximidade e depois recua pode despertar justamente aquilo que Jung chamaria de sombra. Conteúdos emocionais rejeitados, necessidades não reconhecidas, medos que o ego preferia não confrontar. Enquanto essas partes permanecem inconscientes, o padrão tende a se repetir. Mudam os rostos, muda a história,
mas a emoção parece assustadoramente familiar. Até que você percebe o padrão. E essa percepção altera tudo, porque aquilo que se torna consciente deixa de controlar você da mesma maneira. Então surge uma fase peculiar. Você já não deseja o passado, mas o futuro ainda não chegou. Esse intervalo pode parecer silencioso demais, talvez até desconfortável. É exatamente aqui que muitas pessoas cometem um erro. Tentam preencher rapidamente o espaço. Voltam para alguém que já não combina com quem estão se tornando. Aceitam uma conexão superficial apenas para não sentir o vazio. Confundem silêncio com ausência. Mas psicologicamente, esse período pode representar algo completamente diferente. Pode ser uma reorganização. A antiga versão de você sabia se conectar através de determinados padrões emocionais. Talvez perseguisse clareza. Talvez tolerasse inconsistência. Talvez confundisse mistério com profundidade ou ansiedade com química. Mas quando essas estruturas começam a desaparecer, sua atração também muda. E isso prepara o terreno para algo que poucas pessoas percebem. Porque uma conexão realmente diferente pode, inicialmente, não produzir a mesma turbulência das anteriores. Ela pode parecer estranhamente calma. O homem que está emocionalmente disponível talvez não desperte imediatamente aquela obsessão criada pela incerteza. Ele não precisa desaparecer para que você pense nele. Não precisa provocar ciúme para confirmar seu interesse. Não precisa alternar calor e frieza para manter sua atenção. E exatamente por isso uma parte antiga da psique pode não reconhecer essa experiência como paixão. Ela estava acostumada ao conflito, mas uma parte mais profunda reconhece outra coisa: segurança, presença, coerência. É aqui que começa o terceiro sinal, e talvez seja um dos mais inesperados de todos. Antes de alguém especial entrar na sua vida, sua própria definição de atração começa a mudar. Aquilo que antes parecia irresistível pode começar a parecer emocionalmente cansativo. E aquilo que antes parecia simples demais começa a revelar uma profundidade que você ainda não sabia reconhecer. Essa mudança não acontece porque você decidiu racionalmente escolher pessoas melhores. Ela acontece quando o inconsciente já não precisa repetir a mesma história. E quando isso acontece, você pode começar a sentir atração por um tipo de presença completamente diferente. Uma presença que não exige perseguição, uma presença que não alimenta dúvida, uma presença que não precisa ferir você para parecer intensa. E talvez seja exatamente nesse momento que alguém muito especial possa finalmente ser reconhecido, não porque o destino colocou uma pessoa perfeita diante de você, mas porque você já não está olhando para o amor através dos mesmos olhos de antes. Existe uma diferença profunda entre desejar um relacionamento e estar psicologicamente preparada para reconhecer uma conexão diferente de todas as anteriores. Essa diferença quase nunca é percebida no início, porque a mente consciente costuma dizer: quero alguém especial. Mas o inconsciente pode continuar procurando exatamente aquilo que conhece. E aquilo que ele conhece nem sempre é aquilo que faz bem. É por isso que o terceiro sinal é tão importante. A sua definição de atração começa a mudar sem que você precise forçá-la. Você simplesmente começa a enxergar certas pessoas de outra maneira. O homem misterioso, emocionalmente inacessível, que antes despertava curiosidade, agora provoca cansaço. Aquele que aparece intensamente durante alguns dias e depois desaparece já não parece intrigante, parece inconsistente. O homem que oferece palavras profundas, mas nenhuma presença real, começa a perder o poder que teria exercido sobre você no passado. E algo ainda mais interessante acontece. Você começa a perceber homens que talvez sua antiga versão ignorasse. Homens cuja presença não provoca imediatamente ansiedade. Homens que não precisam impressionar o tempo inteiro. Homens que demonstram interesse sem transformar proximidade em um jogo psicológico. Isso pode parecer uma mudança simples de preferência. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo. O sistema emocional aprende através da repetição. Quando alguém passou muito tempo vivendo relações marcadas por imprevisibilidade, distância emocional ou medo de abandono, o corpo pode começar a associar incerteza com desejo. A espera pela mensagem gera tensão.
A mensagem finalmente chega e produz alívio. Ele se aproxima. Você relaxa. Ele se afasta. Você entra novamente em estado de alerta. Então ele retorna. E aquele retorno produz uma descarga emocional poderosa. A pessoa pode chamar isso de química, mas algumas vezes não é química. É um ciclo de ansiedade e recompensa, e quanto mais esse ciclo se repete, mais familiar ele se torna. Por isso, uma relação tranquila pode inicialmente parecer estranha. Não existe aquele abismo emocional entre um encontro e outro. Não existe a necessidade constante de interpretar mensagem. Você não precisa perguntar às amigas o que determinada frase realmente significou. Não precisa estudar o silêncio dele. Não precisa descobrir se ele está interessado. A presença dele responde antes que sua ansiedade precise perguntar. E é justamente aí que a sombra aparece, porque uma parte inconsciente pode dizer onde está a intensidade, mas outra parte começa a perceber. Talvez eu tenha confundido intensidade com instabilidade. Essa percepção representa uma transformação profunda. Jung acreditava que o inconsciente procura a integração. Aquilo que permanece reprimido, negado ou desconhecido tende a aparecer através de padrões, projeções e relações. Por isso, determinadas pessoas parecem ter um poder inexplicável sobre nós. Elas tocam alguma coisa antiga. Um homem pode carregar a projeção de uma figura masculina interior, aquilo que, dentro da psicologia junguiana, se relaciona ao animus. Ele não é apenas ele. Ele se torna símbolo. Símbolo de força, de proteção, de abandono, de aprovação, de autoridade, de tudo aquilo que ainda precisa ser compreendido dentro de você. Quando essa projeção é muito intensa, torna-se difícil separar o homem real daquilo que ele representa. Mas conforme você integra essas partes internas, algo extraordinário acontece. Você precisa cada vez menos que outra pessoa carregue aquilo que ainda não reconheceu dentro de si, e então consegue enxergá-la com mais clareza. Isso nos leva ao quarto sinal. Você começa a sentir uma paz estranha com o fato de ainda não saber quem virá. Antes, talvez existisse pressa. Quando vou encontrar alguém? Por que ainda não aconteceu? Será que estou ficando para trás? Será que existe realmente alguém para mim? Essas perguntas não desaparecem necessariamente por completo, mas deixam de comandar seu estado emocional. Existe uma espécie de confiança silenciosa, não uma certeza mística de que alguém aparecerá amanhã. É algo mais maduro. Você percebe que não precisa aceitar qualquer presença apenas para escapar da ausência. Essa mudança altera profundamente sua forma de se relacionar, porque quando a solidão deixa de ser uma ameaça, você para de negociar com comportamentos que antes tolerava apenas para manter alguém por perto. E homens emocionalmente atentos percebem isso, não porque exista alguma técnica secreta de atração, mas porque a maneira como uma mulher ocupa o próprio espaço emocional muda completamente quando ela já não está tentando desesperadamente garantir um resultado. Sua conversa muda, seu olhar muda, seu ritmo muda. Ela não tenta transformar cada encontro em promessa. Não força a intimidade, não tenta impressionar compulsivamente, não oferece partes profundas de si apenas para acelerar uma conexão. Ela observa. E isso cria algo raro, espaço para que o outro também se revele. Um homem emocionalmente maduro sente a diferença. Ele percebe que não está diante de alguém tentando encaixá-lo em uma fantasia. Ele sente que pode ser visto. Mas existe outra consequência ainda mais importante. Um homem emocionalmente indisponível também percebe, e muitas vezes começa a se afastar. No passado, isso poderia ter sido interpretado como rejeição. Agora, começa a parecer seleção natural, porque nem toda pessoa que sai da sua vida representa perda. Algumas saídas são evidências de que uma estrutura antiga já não encontra onde se prender. E talvez seja justamente nesse período que você perceba algo curioso. Certas pessoas desaparecem, algumas amizades mudam, conversas que antes pareciam interessantes tornam-se superficiais. Ambientes que você frequentava deixam-se de combinar com seu estado interior. Você começa a preferir menos ruído, mais profundidade, mais verdade. Essa mudança pode produzir uma sensação temporária de isolamento, mas Jung provavelmente enxergaria algo importante nesse movimento.
A individuação frequentemente exige um afastamento psicológico das identidades que construímos apenas para pertencer. Você começa a descobrir quem é quando não está tentando ser escolhida. E, paradoxalmente, é exatamente essa transformação que permite que alguém compatível com sua nova realidade consiga enxergar você. Não uma versão construída para agradar, não a mulher que precisa provar que merece permanecer, mas alguém emocionalmente presente. E isso nos aproxima do quinto sinal, o mais sutil, porque ele não aparece primeiro como pensamento, aparece como sensação. Você começa a sentir que algo terminou, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Não necessariamente uma relação. Pode ser uma versão inteira de você. Há uma espécie de despedida acontecendo dentro da psique. Antigos desejos perdem força. Velhas fantasias deixam de emocionar. Você percebe que não conseguiria mais voltar completamente à pessoa que era. E é justamente quando uma identidade emocional termina que uma nova forma de conexão pode finalmente começar. Mas existe um detalhe nesse quinto sinal que quase ninguém percebe. Porque antes que o novo seja reconhecido conscientemente, o inconsciente muitas vezes começa a preparar você através de coincidências emocionais, mudanças de percepção e encontros aparentemente comuns. E alguns desses encontros parecem insignificantes no começo, até que algo neles começa a parecer estranhamente familiar. Essa sensação de familiaridade pode ser uma das experiências mais desconcertantes, quando uma conexão diferente começa a surgir. Você conhece alguém e objetivamente quase nada aconteceu. Não existe história suficiente para justificar intensidade. Não existem meses de convivência, promessas ou grandes declarações. Talvez tenha sido apenas uma conversa, um encontro inesperado, uma troca de olhares ou aquela impressão difícil de explicar que existe algo naquela pessoa que sua mente ainda não consegue nomear. Mas é importante compreender isso sem transformar cada coincidência em destino. A psique reconhece padrões antes que a mente consciente consiga explicá-los. Às vezes, aquilo que parece familiar não significa que você já conhecia aquela pessoa em algum sentido místico. Significa que determinados aspectos dela tocaram estruturas emocionais profundas dentro de você. E aqui o quinto sinal se revela completamente. Você começa a reconhecer uma conexão diferente sem sentir a necessidade desesperada de controlá-la. Isso é fundamental, porque antigas conexões talvez tenham despertado imediatamente uma pergunta: o que isso vai se tornar? Agora, existe curiosidade, mas não a mesma urgência. Você observa, sente, permite que a realidade revele aquilo que existe. E, curiosamente, é justamente essa ausência de pressão que pode permitir que uma intimidade verdadeira comece a crescer. Quando um homem encontra uma mulher diante de quem não precisa sustentar constantemente uma persona, algo também começa a acontecer dentro dele. Porque os homens também carregam máscaras. O homem que parece extremamente confiante pode ter aprendido muito cedo que vulnerabilidade significava fraqueza. O homem independente pode ter construído sua identidade em torno da ideia de que precisar emocionalmente de alguém representa perda de controle. O homem que transforma tudo em humor pode estar protegendo partes de si que nunca aprenderam a falar diretamente sobre medo, desejo ou abandono. Essas máscaras não são necessariamente manipulação. Muitas vezes são sobrevivência emocional. O ego cria maneiras de proteger aquilo que considera perigoso revelar. Mas existe um momento em determinadas conexões em que essa estrutura começa a falhar. Ele percebe que está pensando nela quando não pretendia. Quer contar alguma coisa que normalmente guardaria para si, lembra de detalhes pequenos de uma conversa, percebe mudanças no tom da voz dela. Sente vontade de permanecer um pouco mais. E então surge um conflito. Uma parte dele deseja proximidade. Outra parte pergunta quanto essa proximidade poderá custar. É aqui que o comportamento masculino pode parecer contraditório. Ele se aproxima e depois fica ligeiramente mais silencioso. Demonstra interesse e, em seguida, parece tentar recuperar uma espécie de equilíbrio interno. Compartilha algo pessoal e depois muda de assunto. Não necessariamente porque perdeu o interesse. Às vezes,
exatamente porque percebeu que revelou mais do que pretendia. A vulnerabilidade pode despertar desejo e medo simultaneamente, especialmente em um homem que aprendeu a construir segurança através do controle emocional. Quanto mais importante alguém começa a se tornar, maior pode ser a percepção inconsciente de risco, porque agora existe algo a perder. Essa é uma das razões pelas quais sentimentos profundos nem sempre produzem comportamentos imediatamente claros. Mas existe uma distinção crucial. Conflito emocional não deve ser confundido com desrespeito. Um homem pode precisar de tempo para compreender o que sente e ainda assim demonstrar consideração, consistência e responsabilidade. Ele pode sentir medo e ainda se comunicar. Pode sentir vulnerabilidade e ainda respeitar você. Pode experimentar conflito interno sem transformar você em vítima desse conflito. Essa diferença revela maturidade. E a mulher que passou pela transformação, descrita nos sinais anteriores, consegue enxergar isso com muito mais clareza. Ela não romantiza indisponibilidade, mas também não exige perfeição emocional. Ela observa a direção do comportamento. Ele está gradualmente se aproximando da verdade ou constantemente fugindo dela. Está tentando compreender aquilo que sente ou usando confusão para manter tudo indefinido. Existe reciprocidade ou apenas intensidade? Essas perguntas protegem a conexão de uma das maiores armadilhas da projeção. Porque quando alguém parece especial, existe sempre o risco de começar a amar a possibilidade antes de conhecer a pessoa. Jung compreendia como o arquétipo pode transformar alguém comum em uma figura quase mitológica dentro da psique. A anima e o animus podem carregar sobre o outro uma quantidade extraordinária de significado. De repente, aquela pessoa parece conter tudo: a resposta, a cura, o futuro, o amor que finalmente corrigirá todos os outros. Mas uma conexão madura começa justamente quando essa fantasia pode morrer sem destruir o vínculo. Você consegue enxergar as limitações dele e continuar interessada. Ele consegue perceber suas imperfeições sem perder o encantamento. Nenhum dos dois precisa permanecer idealizado para continuar sendo desejado. E isso é muito mais raro do que a paixão baseada em projeção. Porque ser idealizado pode parecer maravilhoso. Ser visto é muito mais íntimo. Quando um homem sente que uma mulher consegue enxergar além da persona sem tentar invadi-lo, corrigi-lo ou controlá-lo, sua relação com ela pode começar a ocupar um lugar psicológico diferente. Ele não sente apenas atração, sente reconhecimento. E reconhecimento toca regiões profundas do inconsciente masculino. Porque muitos homens passam grande parte da vida sendo reconhecidos pelo que fazem, pelo que produzem, pela força que demonstram, pela posição que ocupam, pela capacidade de resolver problemas. Mas ser reconhecido emocionalmente é outra experiência. É ser percebido naquilo que existe atrás da função, atrás da competência, atrás da máscara. Isso pode ser profundamente atraente e profundamente assustador, porque aquilo que nos vê também pode nos ferir. Por isso, quando alguém realmente especial começa a entrar na vida, a conexão nem sempre chega como uma explosão. Às vezes ela chega como uma desaceleração, uma conversa que dura mais do que deveria, um silêncio que não parece desconfortável. Uma sensação inesperada de poder ser você mesma sem precisar produzir uma versão mais interessante de si. E talvez seja esse o aspecto mais revelador dos 5 sinais. Você não está apenas esperando uma pessoa diferente. Você começou a se relacionar de uma maneira diferente. Seu inconsciente já não procura exatamente os mesmos personagens para representar a mesma história. E quando o roteiro interno muda, os personagens capazes de permanecer nele também mudam. É então que surge uma pergunta ainda mais profunda. Quando essa pessoa finalmente aparecer, como distinguir uma conexão verdadeiramente transformadora de mais uma projeção extremamente convincente? A resposta está menos na intensidade do começo e muito mais naquilo que acontece dentro de vocês quando as máscaras começam lentamente a cair. É quando as máscaras começam a cair que uma conexão revela sua verdadeira natureza. No início, quase qualquer encontro pode ser preenchido pela imaginação.
Existem espaços vazios, perguntas ainda sem resposta, detalhes desconhecidos. E o inconsciente adora preencher esses espaços com aquilo que deseja encontrar. Por isso, intensidade inicial nunca é prova suficiente de profundidade. Uma pessoa pode provocar desejo, fascínio, ansiedade e pensamentos obsessivos sem possuir a capacidade emocional necessária para construir intimidade. A conexão verdadeiramente transformadora revela outra qualidade. Quanto mais você conhece a pessoa real, menos precisa inventá-la. E isso muda completamente a experiência. Você começa a perceber que alguém especial não necessariamente entra na sua vida fazendo promessas extraordinárias. Muitas vezes, ele entra através de pequenos comportamentos que parecem simples demais para uma mente acostumada ao drama. Ele lembra, ele retorna, ele pergunta. Ele presta atenção, ele mantém pequenas palavras. E, sobretudo, existe coerência entre aquilo que demonstra quando está emocionalmente envolvido e aquilo que faz quando a intensidade do momento desaparece. Essa coerência é psicologicamente poderosa, porque o apego seguro não é construído apenas através de grandes experiências emocionais. Ele cresce através de repetidas evidências de que a proximidade pode existir sem desaparecer repentinamente. É aí que algo interessante pode começar a acontecer dentro de um homem. Quanto mais segura a conexão parece, mais conteúdos que ele normalmente mantém reprimidos podem começar a emergir. Talvez ele revele inseguranças que dificilmente admite. Talvez fale de fracassos. Talvez mencione antigas feridas sem transformá-las em espetáculo. Talvez permita que você perceba que existe uma diferença entre o homem que ele apresenta ao mundo e aquele que existe quando não precisa provar nada. Essa diferença é a sombra entrando lentamente na relação. A sombra não contém apenas características negativas. Ela contém tudo aquilo que alguém aprendeu que não deveria mostrar. Para alguns homens, a sombra contém medo. Para outros, ternura, necessidade, dependência emocional, sensibilidade, o desejo de ser cuidado, a necessidade de ouvir que não precisam resolver tudo sozinhos. Um homem pode passar anos identificando-se com força e autocontrole enquanto mantém essas partes escondidas até de si mesmo. Então aparece uma mulher diante de quem sua estrutura habitual começa a relaxar. Ele não entende imediatamente por quê. Só percebe que conversa de maneira diferente com ela, que o silêncio não precisa ser preenchido, que consegue admitir certas coisas sem sentir que perdeu poder, e é exatamente aí que a atração pode se transformar em apego, porque desejo aproxima, mas segurança permite permanência. No entanto, essa fase também desperta medo. Quanto mais profundamente alguém toca aquilo que estava escondido, mais difícil se torna manter a ilusão de invulnerabilidade. Ele pode pensar, por que estou contando isso? Por que a opinião dela importa tanto? Por que sinto falta dela? Por que estou começando a imaginar essa pessoa dentro da minha rotina? Essas perguntas podem surgir muito antes de qualquer declaração. O inconsciente já está reorganizando o espaço emocional que ela ocupa, e isso aparece no comportamento. Ele começa a incluí-la mentalmente no futuro, não necessariamente falando de casamento ou fazendo promessas grandiosas. É algo muito mais sutil. Ele vê um lugar e pensa que ela gostaria. Planeja o fim de semana considerando sua presença. Guarda uma história porque quer contá-la a ela. Uma decisão aparentemente pequena começa a incluir a pergunta: como isso afetaria nós dois? Esse é um movimento psicológico importante. A pessoa deixa de existir apenas como objeto de desejo e começa a ocupar um lugar dentro da estrutura interna da vida. Mas existe algo igualmente importante acontecendo com você. Se os 5 sinais realmente representam uma transformação interior, você não observa tudo isso procurando desesperadamente confirmação. Você permite que o comportamento acumule evidências. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. A mulher dominada pela ansiedade pergunta constantemente: ele gosta de mim? A mulher emocionalmente consciente começa a perguntar: o que está sendo construído entre nós? Uma pergunta busca validação, a outra observa a realidade. E isso impede que você confunda potencial com vínculo.
Porque alguém especial não é alguém que poderia amar você profundamente caso um dia mudasse. É alguém cuja presença real começa a demonstrar capacidade de encontro. Talvez exista medo, talvez existam defesas, talvez ambos carreguem sombras, mas existe movimento em direção ao outro, não uma dança interminável de aproximação e fuga. É aqui que a individuação ganha um significado profundamente relacional. Uma relação madura não deveria exigir que duas pessoas abandonassem quem são para formar uma unidade. Ela deveria permitir que duas individualidades se encontrassem sem desaparecer uma dentro da outra. Ele não precisa salvar você. Você não precisa curá-lo. Ele não precisa representar todas as figuras masculinas que faltaram em sua história. Você não precisa se tornar a mulher perfeita que finalmente resolverá os conflitos dele. Quando essas fantasias diminuem, sobra algo muito mais humano. Duas pessoas, com medo, com desejo, com histórias, com partes luminosas e partes escondidas, escolhendo descobrir se existe espaço suficiente para a verdade entre elas. E talvez seja por isso que algumas das conexões mais importantes da vida não começam com aquela sensação cinematográfica de finalmente encontrei tudo. Começam com algo mais silencioso. Existe alguma coisa aqui que merece ser conhecida. Essa curiosidade é diferente da obsessão. A obsessão quer respostas imediatamente. A curiosidade permite descoberta. A obsessão tenta garantir o futuro. A curiosidade permanece presente. A obsessão transforma a pessoa em símbolo. A curiosidade deseja conhecer o ser humano. E quando você chega a esse estado psicológico, começa a compreender o verdadeiro significado daqueles 5 sinais. Perder interesse pelo emocionalmente indisponível. Sentir o passado perder sua carga. Perceber sua atração mudando. Sentir paz diante do desconhecido. E reconhecer uma nova conexão sem precisar controlá-la. Separadamente, eles podem parecer pequenas mudanças. Juntos, contam uma história. A velha estrutura emocional está perdendo poder. Mas ainda resta uma última revelação. Porque alguém muito especial não entra necessariamente na sua vida no momento em que você se torna perfeita, curada ou completamente livre de medo. Essa ideia também é uma fantasia. A verdadeira transformação acontece de outra maneira. A pessoa certa pode aparecer enquanto você ainda possui feridas, enquanto ele ainda possui defesas, enquanto ambos ainda estão descobrindo partes de si mesmos. A diferença é que dessa vez as feridas não precisam escolher por vocês. E é exatamente isso que determina se um encontro será apenas mais uma repetição do passado ou o começo de uma história emocional que nenhum dos dois poderia ter construído antes. Talvez a maior mudança aconteça quando você percebe que uma conexão especial não precisa se parecer com nenhuma das histórias que um dia imaginou. Ela não precisa chegar acompanhada de caos. Não precisa começar com ausência, perseguição ou aquela ansiedade que faz você olhar para o telefone repetidamente esperando uma mensagem. Não precisa fazer você perder a paz para provar que existe desejo. Porque existe uma diferença profunda entre alguém que desperta suas feridas e alguém que desperta partes ainda desconhecidas de você. Os dois podem provocar emoção. Os dois podem gerar intensidade, mas apenas um permite expansão. Quando uma relação nasce principalmente de feridas inconscientes, existe uma sensação constante de ameaça. Você quer se aproximar, mas teme perder. Quer confiar, mas procura sinais de abandono. Quer aproveitar o momento, mas sua mente já está tentando prever quando tudo poderá mudar. Quando existe uma conexão emocionalmente mais integrada, o medo pode continuar aparecendo, mas ele deixa de comandar toda a história. Você consegue sentir sem imediatamente tentar possuir. Consegue desejar sem abandonar a própria percepção. Consegue se envolver sem transformar cada comportamento em um enigma. E o homem diante de você também começa a experimentar algo semelhante. Talvez ele ainda tenha dificuldade em nomear certas emoções. Talvez exista uma parte dele que tente racionalizar aquilo que está sentindo. Ele pode dizer a si mesmo que está apenas interessado, que está apenas gostando da companhia, que não existe razão para pensar tanto naquela mulher. Mas o inconsciente não precisa da autorização do ego para formar vínculos.
Ele começa a revelar aquilo que o homem ainda tenta controlar. Ela aparece nos pensamentos dele sem esforço. Sua ausência começa a ser percebida. Ele compara, mesmo sem querer, a profundidade das conversas com ela à superficialidade de outras interações. Começa a sentir que certas experiências perderiam alguma coisa se não pudesse compartilhá-las com ela, e talvez o sinal mais importante esteja justamente aí. Ela deixa de ser apenas alguém que ele deseja encontrar. Torna-se alguém cuja existência começa a modificar a maneira como ele experimenta partes da própria vida. É quando o apego começa a ganhar profundidade. Mas, se ele carrega medo de vulnerabilidade, essa descoberta pode produzir conflito. Porque desejar alguém é relativamente seguro enquanto essa pessoa permanece distante da identidade emocional. O desejo pode ser controlado, fantasiado, compartimentalizado. Mas quando ele percebe que aquela mulher consegue afetar seu estado interior, surge uma verdade muito mais desconfortável. Ele não está mais completamente protegido. Agora existe alguém cuja presença importa. E aquilo que importa também possui o poder de causar perda. Por isso, alguns homens ficam mais introspectivos justamente quando começam a sentir mais. Não significa automaticamente que todo silêncio masculino esconda amor. Não significa que distância seja prova de sentimento. A diferença está sempre no padrão completo. Quando existe vínculo verdadeiro, mesmo um homem emocionalmente defensivo tende a revelar movimentos de aproximação. Ele retorna à conversa, procura presença, demonstra consideração, cria espaço, tenta compreender o próprio conflito. O medo pode atrasar sua expressão, mas não deveria justificar uma ausência interminável de reciprocidade. Essa distinção protege você da projeção. E talvez essa seja a maior contribuição psicológica de todos esses sinais. Eles não existem para fazer você acreditar que alguém está chegando como se o universo tivesse enviado uma promessa com data marcada. Eles mostram algo mais profundo. Você está se tornando capaz de reconhecer uma relação diferente quando ela aparecer. Porque antes de encontrar alguém, encontramos essa pessoa através da estrutura emocional que carregamos. Duas mulheres podem conhecer exatamente o mesmo homem e enxergá-lo de maneiras completamente diferentes. Uma pode projetar nele tudo aquilo que deseja. Outra pode perceber aquilo que ele realmente oferece. Uma pode interpretar indisponibilidade como mistério. Outra percebe indisponibilidade como indisponibilidade. Uma pode acreditar que precisa conquistá-lo. Outra observa se existe encontro. A diferença não está apenas no homem. Está na consciência através da qual ele é percebido. É por isso que os 5 sinais formam um movimento único. Primeiro, conexões incompletas deixam de fascinar você. Depois, o passado começa a perder sua autoridade emocional. Então sua própria atração muda. Estabilidade deixa de parecer entediante e começa a parecer valiosa. Depois surge uma paz inesperada com o desconhecido. E finalmente você se torna capaz de sentir uma nova conexão sem precisar imediatamente defini-la, controlá-la ou transformá-la em destino. Esse último ponto é essencial, porque alguém especial não precisa ser reconhecido no primeiro minuto. Às vezes a profundidade é percebida lentamente. Você descobre que consegue conversar sem desempenhar um papel. Percebe que ele escuta aquilo que existe por trás das palavras. Ele percebe que pode revelar partes de si sem ser diminuído. Vocês começam a descobrir não apenas aquilo que possuem em comum, mas como lidam com aquilo que é diferente. E é aí que a fantasia termina e a relação real começa. Jung compreendia que o encontro verdadeiro com outra pessoa inevitavelmente confronta o indivíduo consigo mesmo, porque a intimidade funciona como um espelho. O outro desperta nossa sombra, nossas projeções, nosso medo, nosso desejo, nossa necessidade de controle. Mas também pode despertar capacidades que estavam adormecidas. Ternura, coragem emocional, presença, confiança. Uma maneira mais profunda de amar. Talvez seja isso que torna algumas pessoas tão especiais. Não porque chegam para completar aquilo que falta, mas porque na presença delas, partes desconhecidas da personalidade começam a emergir. Ele talvez descubra que é capaz de uma vulnerabilidade que sempre evitou.
Você talvez descubra que consegue amar sem viver em estado de alerta. Ele percebe que proximidade não significa necessariamente perder liberdade. Você percebe que segurança não significa ausência de paixão. E os dois começam a encontrar uma possibilidade que talvez nenhuma relação anterior tenha conseguido revelar. Não perfeição, integração. O encontro entre duas pessoas que continuam sendo indivíduos, mas que já não precisam esconder tanto de si mesmas para permanecer próximas. Então, se você reconheceu esses 5 sinais, não transforme isso em uma corrida para descobrir quem será a pessoa. Observe o que está acontecendo dentro de você, porque talvez a transformação mais importante já tenha começado. O passado não exerce a mesma atração. A confusão já não parece tão sedutora. A ausência deixou de parecer prova de profundidade. Sua percepção está mais calma. E seu coração talvez esteja aprendendo algo que a mente demorou muito tempo para compreender. O amor profundo nem sempre chega como uma tempestade. Às vezes, ele chega como reconhecimento, como aquela sensação silenciosa de que você não precisa correr, não precisa convencer, não precisa decifrar. Existe curiosidade, desejo e até medo, mas existe também presença. E talvez, quando alguém realmente especial entrar na sua vida, seja justamente isso que surpreenderá você. Não o fato de sentir algo completamente desconhecido, mas perceber que, pela primeira vez, aquilo que é profundo também pode parecer seguro. Porque quando o inconsciente deixa de procurar alguém para repetir uma antiga ferida, ele finalmente cria espaço para reconhecer alguém capaz de participar de uma nova história.